Querido Espírito Santo, abençoa esse vídeo e que todos que assistirem esse vídeo sejam abençoados por Ti. Que acendam neles os desejos no corações de buscarem a Tua face, a Tua presença, de aprender mais e mais de Ti, e que eles recebam a unção, destravamento dos dons espirituais, que os céus se abram sobre a sua vida, que eles tenham visões celestiais, que o Teu nome seja glorificado. Toma minha vida nas Tuas mãos, usa-me como canal de bênção para a vida do Teu povo, é o que eu Te peço e Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom dia, queridos, graça e paz, shalom a todos, em nome do nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Francisco, aqui da Igreja Apostólica Achados por Cristo. E o fato de eu vir nesta manhã, através desse vídeo, é convidar você a ter mais intimidade com Deus, a conhecer mais a Deus, para que nós não venhamos ser cristãos apenas de aparência, mas vivemos uma vida completamente entregue, doada a Cristo Jesus, para que Ele viva em cada um de nós, para que Ele venha nascer em nossos corações e que Ele venha mudar as nossas vidas, que nós possamos estarmos alinhados com a Sua vontade celestial. Por isso Ele ensina nas orações: venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, aqui na terra como nos céus. Então Deus quer que a terra seja como os céus, um lugar abençoado, um lugar próspero, um lugar ótimo para se morar enquanto vida estivermos neste mundo. Então a vontade de Deus é que não haja em nós enfermidade, doenças, que não haja em nós preocupação, que não haja fome, que não haja peste nem desespero. O Senhor Jesus, diz o profeta Isaías, que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por suas pisaduras nós fomos sarados. E na cruz do Calvário, Ele consumou essa palavra dizendo: Pai, está consumado. Tudo que foi profetizado, tudo que foi falado ao meu respeito, nos salmos e pelas bocas dos profetas, a partir desse exato momento está consumado, e rendeu o Espírito a Deus. E o Senhor Jesus, enquanto esteve conosco em forma humana, Ele juntou discípulos, que quer dizer aluno, para ensinar a respeito do reino dos céus, para os homens viverem em uma dimensão celestial, para viverem o sobrenatural de Deus. Então Ele formou uma escola de discípulos, de alunos, para aprender com Ele coisas concernentes ao reino dos céus. E Ele começou a ensinar muitas coisas a respeito do amor, do perdão, da gratidão, das bênçãos de Deus para abençoar o nosso próximo. Ele nos ensinou a viver uma vida em santidade, que pelo nosso viver viéssemos agradar a Deus. E depois Ele disse: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar outro Consolador. Isso quer dizer outro igual a mim. Eu vou vos enviar o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, como as promessas do profeta Joel, a qual diz Deus, que há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito
sobre toda a carne. E quando os discípulos estavam antes de Jesus ser morto, ele disse aos discípulos, o que eu recebi do meu Pai, isso também vos dou. Soprou sobre os discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Jesus foi morto, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e apareceu aos discípulos quando eles estavam reunidos de portas fechadas, com medo da perseguição. Jesus ultrapassou a parede e foi ter no meio deles e já criticou a incredulidade, a dureza do coração, por não terem crido no que a Maria tinha falado a respeito da sua ressurreição. Então Tomé, o mais incrédulo dos discípulos, disse: se é tu mesmo, deixa-me pôr a mão do teu lado e ver as feridas dos cravos das tuas mãos. E Jesus disse: coloque as mãos. Porque Jesus ainda não tinha recebido aos céus e não tinha sido ainda glorificado. Vai dizer a Bíblia que Deus, o Senhor Jesus, ficou com os discípulos por cerca de 40 dias, comendo e bebendo e ensinando a respeito das coisas concernentes ao reino dos céus. Não apenas ensinando, mas ensinando a prática de um poder sobrenatural. E agora Lucas, o doutor Lucas, discípulo de Paulo, diz, escrevendo as primeiras páginas de Atos dos Apóstolos, que Jesus se apresentou vivo e era incontestável tudo que ele fez e começou a ensinar. Eram provas irrefutáveis, não tinha como negar esse poder, essa existência, essa ressurreição, esses ensinamentos. Pois bem, o Senhor Jesus disse que todos os que creem serão salvos, os que não creem serão condenados. Mas os sinais acompanhariam aqueles que crescem no seu nome, no seu poder. Os sinais acompanhariam. Então ele diz: eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para expulsar demônios e destruir toda a obra do mal. Vocês porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Foi isso que Jesus ensinou. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Jesus ressuscitou e foi subido aos céus. E na perseguição os discípulos se espalharam e começaram a anunciar as boas novas do Senhor. E aonde os discípulos iam, sinais e prodígios eram realizados. Cegos viam, coxos andavam, paralíticos andavam, leprosos eram purificados, pessoas eram ressuscitadas pelo poder do Espírito Santo na vida dos discípulos. E isso não passou, continua até o dia de hoje. O problema é que a igreja de Cristo, não a igreja de Cristo, mas essa igreja que se diz de Cristo, estão mortas nos dons espirituais. Acha que pelo fato de falar em línguas estranhas já está bom. O Espírito Santo de Deus tem muito mais a realizar através das nossas vidas do que apenas nos dar ou nos emprestar os dons de línguas para falarmos diretamente com Deus. O Espírito Santo, Jesus disse: recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vós serão minhas testemunhas
em toda a terra. Como que é ser testemunha? Você vê as mesmas obras que eram operadas na época do Senhor Jesus pelo poder do Espírito Santo. Pois bem, o poder de Deus, ele flui até o dia de hoje, através das nossas vidas. O poder de Deus, ele flui literalmente através das nossas vidas. E Deus, nesses últimos dias, quer trazer o último avivamento, o avivamento dos últimos dias, aonde nós pregaremos a sua palavra, com demonstração de espírito, com autoridade, com trepidez, com ousadia, voltando àquele evangelho da igreja primitiva, a qual o apóstolo Paulo diz: eu vim ter convosco não com palavras persuasivas de sabedorias humanas, mas com demonstração de espírito, autoridade e poder, power. Mas os homens hoje se aprofundaram nos seus conhecimentos teológicos e esqueceram da graça, do poder do Eterno, que é para fluir através das nossas vidas no poder do Espírito Santo, aonde mortos ressuscitarão, aonde leprosos serão curados, aonde paralíticos andarão, aonde surdos ouvirão, aonde cegos enxergarão, aonde mudos falarão. Sinais e prodígios serão realizados no poder do eterno Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo, a santidade de Deus em nós. Aleluia. Então nós estamos com a escola sobrenatural de Deus. E vamos retornar agora com a escola dia 10 do 1 de janeiro, dia 10 do 1 de janeiro de 2026. E eu quero convidar você de casa para participar dessa escola do sobrenatural, em nome do Senhor Jesus. Participe dessa escola. Vou ver se dou um jeito de fazer live ao vivo, chamada ao vivo pelo YouTube, para você participar, para você aprender de Deus. Então, se você quiser, você vai deixar nos seus comentários, amém? Deixa o seu joinha, você vai compartilhar esse vídeo para mais pessoas, amém? E se você puder e quiser nos ajudar, inscreva-se no canal, convide outras pessoas a se inscrever no canal, amém? Eu vou te ensinar a fluir nos dons do Espírito Santo, eu vou destravar você, vou ativar os dons do Espírito Santo na tua vida, e Deus vai te usar como canal de bênção, como agente de milagre na face dessa terra, amém? No nome do Senhor Jesus. Venha fazer parte desse grande avivamento, aprendendo com o Espírito Santo de Deus a fluir na sua unção e no seu poder. Tá certo? Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus, e até dia 10 do 1, a partir das 18 horas, para a glória do nosso Deus, em seu Santo Filho Jesus. Um abraço, querido. Deus abençoe e até lá, em nome de Jesus. Deixe os seus comentários para a glória de Deus.